Matheus, obrigado por aceitar o nosso convite. Há tanto tempo eu esperava por esse momento, que a gente iniciou a nossa conversa alguns meses atrás, você estava muito ocupado, e muito obrigado por toda a gentileza que você teve comigo no WhatsApp e também no Instagram, me respondendo a todo momento, de coração mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, imagina. Eu já falei isso para você é um pesquisador muito dedicado a toda a obra, né, Chica da Silva, que já fazem 25 anos, né? E você é um pesquisador, você é um cara, além de você ser um fã do trabalho, né, no todo, você é um grande pesquisador e você merece todo o respeito do mundo por mim, de mim e por todos que fizeram parte desse elenco, porque essa novela realmente ela marcou a história da teledramaturgia. Parabéns pelo seu trabalho de pesquisa e sua dedicação. Eu que tenho a agradecer, obrigado pelo elogio, mas sabe que ele jamais existiria se você não existisse. Então, muito obrigado por tudo que você tem compartilhado com a gente dentro da arte. A arte realmente ela alcança os corações de uma forma que a gente não sabe explicar, né? E eu quero muito agradecer por isso. Matheus, a nossa live de hoje, vou só explicar para você como é que a gente vai seguir aqui o nosso roteiro. A princípio, nós vamos falar sobre 1996, pós-Chica, né? O que estava acontecendo na sua vida naquele ano. Depois, eu tenho várias perguntas de fãs aqui. O pessoal do Facebook e do Instagram mandou para você essas perguntas. Gostaria que você respondesse. E próximo ao final da live, nós vamos falar sobre a atualidade que você tem feito atualmente. Ok? Ok, então assim, ó, vou fazer um pedido para você, já que você está conduzindo, vamos fazer duas coisas. Vamos Sim. pedir já para a galera enviar aviãozinho para os amigos, para quem gosta do nosso trabalho, tanto do seu quanto do meu, do que foi feito, para a galera saber que a gente está em live. O pessoal mandar avião, manda aviãozinho, galera, para todo mundo. Send airplane, envío los aviones para todos, que estão, hay mucho pueblo latino, americano aqui. Vamos enviar para todos. Tá com a cara até de americano. Obrigado, Thiago. Então vamos enviar aviãozinho e também, depois, você, Thiago, escolhe o melhor momento que tiver bombando aí, que a galera quiser, pra gente, eu e você, a gente fazer uma pose aqui, a galera printar e nos repostar, marcar a gente reposta todo mundo. Ótimo. Galera, Já printa a quero. tela no momento, você que escolhe o momento, se é no final, se é no meio, a gente juntos faz uma pose, algo assim, e a galera printa, nos marca e a gente reposta. Ótimo. Perfeito. Beleza. Então, let's do it. Ok. Então, Matheus, 1996, pelo que eu já sei, você já, desde os 12 anos, você fazia comerciais, né? E você, então, teve uma oportunidade, logo depois que você saiu do programa Hugo, que era um programa interativo na CNT, para entrar na Chica da Silva. Você falou isso para a gente na entrevista passada, que você viu uma nota no jornal falando que a Manchete iria contratar um elenco, então você foi, né, direto lá para tentar falar com a Vancini. Mas em 1996, fora esse acontecimento, o que estava acontecendo na sua carreira antes de você entrar na Chica? Então, na realidade, eu fui contratado um ano antes pela Herbert Richards, que era o dono dos direitos do Hugo Game, né? Versão brasileira, Herbert Richards. Esse cara aí, essa empresa mesmo, comprou esse programa internacional e é ao vivo, era um programa ao vivo. Meu, foi um sucessaço, um super sucesso. Porque eu esqueci, eu tenho um negócio legal para mostrar para vocês aqui. Pois eu pego ali. E a gente era pico de audiência. A gente era pico de audiência com o Hugo Game. E eu assistia, viu? Eu assistia. Era era, doido para jura? participar. Mas minha mãe não deixava. Ela falava que é muito caro, não podia ligar. Mas eu Muita assistia gente fala que sempre. era caro mesmo, engraçado. Eu não sei, eu não lembro mas o que eu garanto para vocês é que nunca, já me perguntaram algumas vezes se tinha marmelada nisso. Não, não tinha, gente, não tinha marmelada não, era real. E o Google Game a gente atendia pelo telefone. Foi tanto sucesso, Thiago, para você ter uma ideia,
que na primeira semana do programa do ar, nós tínhamos um telemarketing que atendia, né, as ligações. Na época, eu nem sei quem era, o ministro das telecomunicações ligou para a nossa produção, dizendo que estava derrubando a comunicação em São Paulo, porque era ao vivo, e a gente tinha que revisar tudo isso rápido, porque não tinha como, de tanta ligação do Brasil inteiro. E na época, a gente conseguiu, existia um banco chamado Bamerindos, e o banco acho que tinha algumas ações da CNT Gazeta. A Gazeta não, né? Mas era um link com a Gazeta e a CNT do Paraná. E aí eu sei que foi para lá o telemarketing, o Bamerindos nos cedeu o telemarketing. E, enfim, era muito sucesso. Só que passado um ano, teve uma briga entre produtores lá. Hein? Na realidade, uma briga entre o Herbert Richards com a emissora, com a Gazeta. E era uma coisa que tudo quando envolve grana, né, você sabe como é que é. Era um negócio de grana e o nosso programa estava indo muito bem. Eu me lembro muito bem que o Herbert Richards, ele estava cumprindo tudo. Ele não teve culpa, né? Eles assinaram um contrato com o programa e o programa foi um estouro. E aí a emissora não aceitava. A gente tinha... Aqui vai de primeira mão, para quem não sabe. Assim, eu passei por coisas muito tristes assim de ver. Triste de ver. Nosso programa era boicotado, era tanto sucesso que tinha um computador que veio da Dinamarca. O Hugo Game, ele foi feito na Dinamarca, por uma empresa dinamarquesa. Depois, com sucesso mundial, porque passava no mundo inteiro, cada país tinha o seu apresentador, tudo isso, ele foi montar escritório em Los Angeles. E tinha um computador, que é esse computador que fazia a interação entre o telefone das pessoas com o jogo. Aperte o 3 para a esquerda, aperte o 6 para a direita, aperte o 9 para pular, aquela coisa toda. E chegou um ponto, assim, um ano de programa, a gente saiu na Folha de São Paulo, pico de audiência, eu bati esse programa, bati o H da Band, só para você ter uma ideia. E eu quero mostrar aqui para vocês, para ninguém depois falar que eu estou inventando. Eu tenho aqui a matéria da Folha de São Paulo, que é uma tira que mostra pico da semana, Hugo Game dando pau no H, dando pau em todo mundo. Quando o H era na Band, eu dava pau no H de audiência. E, né, a equipe, o programa. E aí, tinha dias que eu chegava e o meu ponto sumia. Tinha dias que eu chegava, a equipe nossa, da Herbert Richards, entrava para, como que se fala, calibrar, porque tinha na época 50 jogos, um exemplo. Então, naquele dia nós íamos colocar no ar 5 jogos. Então, a equipe, meia hora antes, tinha que entrar, abrir, era uma porta que só nossa equipe tinha a chave, com esse computador que veio da Dinamarca, e eles calibravam lá, programavam o computador para entrar aqueles jogos. Então, tinha dia que a equipe lá da Gazeta colocava palito de dente com cola Super Bonder na fechadura para nossa chave não abrir. Então, assim, houve uma série de boicotes e o programa foi tirado, assim, no auge da audiência, o programa foi tirado do ar. Pum! Foi tirado do ar. Simplesmente eu estava lá, pronto, os caras contando, ó, 10 segundos, e eu preparado. 5 segundos, eu preparado. No ar, quando eu comecei a falar, entrou uma vinheta da CNT Gazeta do Paraná e tirou a gente do ar, da noite pro dia. E aí não me pagaram, né, uma série de histórias, não recebi. Depois de Chica, depois de Mandacaru, tal, que o Avancini me deu férias, eu estava em Portugal, eles tiveram a cara de pau de ligar para mim para voltar para fazer o programa. Eu falei, vocês nem me pagaram, você quer que eu volte a fazer o programa como? Estão loucos? Eu estava em Portugal, estava em outra vibe. Então, eu fiquei na mão. Eu fiquei sem contrato, eu estava sem grana. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Inclusive, eu estava até com um carro que eu tinha acabado de comprar, porque o programa estava tanto sucesso, que eu fui e financiei um carro. Eu financiei um puta carro caro na época, porque eu falei, o meu contrato é longo e eu tenho grana para pagar. Tiraram do ar, fiquei sem grana, fui pro Rio, com o meu carrão novo. E aí eu estava no Rio num domingo, na casa de um conhecido lá, e foi por acaso mesmo. Eu abri o jornal e estava escrito assim, manchete está contratando atores para a novela Chica da Silva.
Gente, o que acontece? Quando vocês olham isso na Globo, ou olham isso em outra emissora, eu também acredito, eu dei sorte. Mas geralmente quando eles põem isso, não é que eles estão contratando para todo o elenco já está fechado. É para um ou dois papéis específicos que sobraram e eles põem para o público para ver se acha alguém para fazer esse papel, entendeu? Os papéis já são fechados, é carta marcada pelos diretores, por tudo. Mas eu dei sorte de ver aquilo, e o que eu fiz? Eu peguei meu carro e fui para Irajá. Irajá, para quem não sabe, eram os antigos estúdios da Manchete no Rio de Janeiro, onde a Angélica gravava os programas das décadas de 90, tudo aquilo era lá. E eu cheguei lá em Irajá, como você colocou no seu podcast no YouTube, eu bati lá na porta de nada, do nada. Eu lembro como se fosse hoje, porque assim, é uma comunidade e no meio tinha os estúdios da Manchete e tinha umas barraquinhas de comida na frente, assim. Como qualquer TV, né? Tem aquele movimento de entra e sai de gente e tal. E aí me deixaram... Não, primeiro não me deixaram entrar. Primeiro falou, o Avancini não está aqui. Foi exatamente assim, na cara de pau. Aí passou um tempo, ele chegou. Eu nem vi que carro que ele chegou, ele entrou. Eu toquei lá de novo e falei, ele já está aqui. Mas eu tô falando, passado um tempo é 2, 3 horas. Não é assim rapidinho. E eu fiquei lá. Aí quando ele chegou, me deixaram entrar. Eu entrei. Aí me pediram para falar com uma secretária lá. Eu me apresentei, ó, sou ator, não sei o quê, apresentador, blá, blá, blá. Vi essa notícia. É coisa de Deus. Aí ela falou, ok. Aí ela me mandou para uma outra secretária, que era uma sala do Avancini. Só que nessa sala tinha a sala dele, o escritório dele, e tinha uma antessala de espera fora. E eu fiquei sentado lá mais tipo 1 hora. Aí depois de 1 hora, eu tive acesso, ele deixou eu entrar. Ele quis falar comigo. E aí eu levei uma fita de vídeo, cassete. Ele perguntou algumas coisas que eu já tinha feito, eu já tinha falado, ó, eu fiz mais de 400 comerciais de televisão como protagonista, eu fiz muito teatro aqui e tal, e eu apresentava esse programa aqui que saiu do ar. E aí ele olhou a fita, assistiu, ele apertou o interfone, chamou o Pilar, que o Pilar era assistente dele, porque eles já tinham vindo, eles tinham feito Tocaia Grande. Então ele já tá, o Avancini, caso quem não saiba aqui, o Avancini é um dos fundadores da Rede Globo, da teledramaturgia da Rede Globo. Ele era, né? E ele ficou anos fora da Rede Globo, então ele estava em Portugal fazendo novela, ele ficava fazendo novela no mundo inteiro. Então a volta dele para o Brasil foi Tocaia Grande. Então ele já estava 1 ano de Manchete quando eles fizeram o projeto de Chica da Silva. E né, nesse projeto, bom, enfim, ele não falou nada para mim. Ele falou assim, eu tenho um papo. Depois que ele viu tudo, ele falou, eu tenho um personagem para você ler aqui. Aí, Pilar, vem aqui. Aí o Pilar chegou. Pilar, dá o texto para ele. Aí o Pilar me deu, sei lá, 4, 5 páginas, assim, porque os textos de Chica era tudo livro, né? Não era esses textos de novelinha. E aí, me dá um Guaraná. E aí, beleza? E aí, praia do PP. Não tinha nada disso. Era tudo, ó. Era tudo bifão mesmo de texto. E, enfim, eu peguei o texto, tive um tempo para ficar lendo, decorando ali rápido. Aí o Pilar me chamou para um estúdio. Eu fui lá, gravei. Aí eu desci com o Pilar junto, do lado. Aí o Pilar, eles falaram, espera aqui, na mesma sala de espera, na sala de espera, eu fiquei sentado. Ele entrou e deu a fita para o Avancini. Passou um tempo, a secretária falou, seu Avancini está te chamando. Eu entrei, ele falou assim, olha, esse era o último papel que faltava para a novela. É seu. E aí foi assim que eu peguei o personagem. Interessante. E nesse momento que você teve que falar o texto para ele, você se lembra como é que era a expressão dele, se ele realmente estava prestando atenção em você? Porque o Nil Marcondes, ele disse que o Avancini também pediu para ele ler uma parte do texto, representar, né, o texto, assim também como o Júnior Guidani, mas ele não estava dando muita bola para eles enquanto eles estavam apresentando o texto. Você se lembra as expressões, como ele estava naquele momento? Olha, o Pilar foi muito gentil comigo, me acompanhou todo, porque quem fez a direção dessa cena, teste,
que eu fiz foi o Pilar. Ah, tá, o Avancini não Pilar... chegou a Não, ver. não, não, não. O Avancini não me Ah, dirigiu lá. O Avancini no teste não me dirigiu. Ele só viu. E eu lembro que quando ele viu, que ele me chamou na sala, ele já estava já com os capítulos todos da gravação. E ele falou para mim, parabéns, o papel é seu. Ele gostou, ele foi entendi. entusiasta assim comigo. Ele falou, parabéns, o papel é seu. Depois, a novela, girando, para quem acompanhou, ela sabe que o Senhorzinho Xavier, o personagem, apesar de ele fazer parte do núcleo principal, ele não tinha uma história, uma sinopse toda sobre o que iria acontecer com esse personagem. Uhum. Esse personagem, eu ganhei ele no trabalho, na raça. Foi no talento, porque esse personagem não é que nem a Violante, que existe uma estrutura, a Chica, a Violante, existe uma estrutura, um pilar que é colocado na mão do autor, e esse autor tem que escrever o tempo inteiro porque é o pilar da novela. O meu não, eu não era pilar da novela. Então, o primeiro mês, eu passei meio que fazendo pontas, só ceninhas de família, nem falava. Só que eu consegui eu consegui criar uma identidade nesse personagem que era leve, era eu e o Zé Maria. Eram os dois personagens mais, né? Eu e a Rita, esse núcleo, a Santinha e o Senhorzinho, e o Zé Maria, que eram os engraçados da novela. O resto não tinha piada na novela. Era Bom você tudo falar muito... sobre isso, Matheus, porque eu recebi uma pergunta da Mirela Silva, aqui do Instagram. Ela gostaria de saber de você, quando você recebeu o Xavier, era para ter essa pegada animada, engraçada, do personagem que foi até o final da novela? Inclusive, o que você está falando é a pergunta dela. Então, esse personagem, gente, ele estava na sinopse como um irmão. Então, assim, não tinha cara, ele não tinha cara, ele não tinha identidade, ele não tinha formato, ele não tinha nada. Tudo que vocês viram fui eu que criei. E depois, como eu criei uh, como eu posso dizer, essa alma do personagem safadinho, divertido, sarcástico. E aí o Avancini gostou, e ele falou, essa é a linha. E aí, como que funciona, gente? Tem vários diretores na novela. E o Avancini era o diretor geral, então o Avancini só dirigia os protagonistas. O Avancini, ele fazia direção geral, acompanhava tudo, mas ele não era de dirigir cena para qualquer ator, ele só dirigia realmente os principais, as cenas, a primeira cena de Nu, da Thaís, a Drica, a primeira cena de Cachoeira, se eu não me engano, da Galisteu, porque eu ajudei a Galisteu, ela estava com muito medo, estava morrendo de nervoso nesse dia, e eu bati texto com ela, eu falei, calma, eu dei uma dirigida na Galisteu nesse dia, foi no sítio do Zeca Pagodinho, quando ela fez a sequência de Diamantina. Ela fez o estupro lá, que teve, o estupro, foi em Diamantina, né? Eles pegaram acharam a sua internet e está, agora voltou. Era clara o personagem dela, que era uma alma penada encontrada no rio lá pelos dragões, e depois a sequência foi feita em Xerém, no sítio do Zeca Pagodinho. Mas moral da história, assim, ai meu Deus, me perdi. Eu falo de uma, acabei me perdendo. Bom, enfim, Você eu estava lembrei. falando sobre O Avancini, a isso, e direção do sobre Avancini. isso, no caso, o Xavier, ele não teria essa pegada animada, engraçada. Você criou tudo isso, porque a princípio ele iria fazer falas e permanecer acho que esqueci o nome agora que você fala, Ele é no núcleo, núcleo, né, da ele ia família. permanecer no núcleo. Poderia ser um personagem. O que eu gostava de trabalhar com o Avancini é que o Avancini, quando isso aconteceu em Chica, tá? Tinha gente já muito famosa que participou, que foi convidada e entrou para fazer Chica, mas não rendia, o personagem não rendia história, o cara não encontrava uma identidade do personagem. E eu presenciei o Avancini despedindo essa galera. E sabe como ele despedia? Ele ligava para o autor e falava, olha, próximo bloco que a gente fala é os capítulos a serem gravados. O próximo bloco eu quero que esse cara, os quilombolas invadam lá e dá um tiro e mata ele. É assim que despediu o personagem, despediu o ator da novela.
Então a Vancini fazia com gente muito famosa, mais famosa que eu não era famoso assim na época, né? E eu não, ele mandava escrever, 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 até que a gente chegou, pô, ter um núcleo só nosso, e aí a gente começou, tipo, dominar, né, a novela. Eu lembro que tinha capítulos que só dava nós, eu e a Santinha o tempo inteiro, aí o autor escrevia e aí cresceu, estourou, o personagem deu certo. Uma pergunta, agora essa pergunta é minha, porque quando nós ouvimos a sua entrevista, né, você fala de um apreço muito grande pelo Walter Avancini, porém outros atores que eu tive a oportunidade de conversar falaram que ele sim, ele era um gênio, mas ele também era um carrasco em cena. Você chegou, você chegou a ver a parte carrasco dele na hora da direção, seja sua ou para você ou para outro atores, ele agindo de uma maneira um Sim, pouco mais ríspida ou muito grosseira de alguma forma? o grosseiro dele era o grosseiro artístico, né? Não era o grosseiro pessoal, só que ele pegava pesado, né? Ele já tinha fama, porque o Avancini lançou grandes nomes na TV, né? Sônia Braga, Bruna Lombardi, enfim, nomes aí famosíssimos. E ele tinha fama, assim, de pagar esporro na frente de todo mundo. Porque o que ele fazia? Ele quebrava o ego do artista. Os artistas têm muito ego, muito eguinho, tudo muito se acha. Ele chegava lá e dava pau na paulada, e a paulada dele era no meio de todo mundo. Ele não chamava você de canto para trocar uma ideia. Ele quebrava, rasgava o verbo no meio de todo mundo. Comigo, foi uma vez. Foi assim. Eu sofri um acidente no meio da novela. Todos os dias, eu tenho que contar essa história para vocês entenderem. Todos os dias, eu morava ali na Rua da Glória, colado na Manchete, num hotel. E todos os dias saía de lá a produção com as combis ou os ônibus para Maricá, para a cidade cenográfica. E a gente ia todo mundo junto e tinha que esperar todo mundo voltar junto. Então tinha muito, e era longe, né? Então tinha dias, depois de muitos meses gravando, que eu acabava cedo as minhas cenas e eu tinha que ficar esperando um ônibus. E eu ficava perdendo por um puta de um calor em Maricá e eu tinha que esperar o ônibus para voltar, porque o ônibus da produção, porque era muito longe. E eu nunca fui de carro. E aí uma semana, vários dias, aí eu decidi um dia, eu falei, irmão, hoje eu não vou esperar a produção, eu vou com o meu carro, porque vai acabar cedo e eu venho embora para pegar um banho de cachoeira, para fazer minhas coisas, para estudar, enfim, para fazer minhas coisas. E eu fui com o meu carro. Bem nesse dia, eu acabei cedo. E quando eu acabei cedo, eu já me arrumei para voltar e o núcleo das crianças, as mães, acompanhavam a Ingrid Guimarães, Ingrid, não é Ingrid Friedman. Guimarães, não. Friedman. Ingrid Friedman. Ludmila Dyer e a Ingrid, a pequenininha, na época. E as mães pediram carona para mim. Só que eu não sei o que aconteceu, que aí o Charles Miller, o Fernando Rabelo, o Altair Lima e o Pilar falaram, não, nós vamos com você. E eu descartei as crianças e voltamos juntos. E na Estrada Velha de Búzios, que é para onde ia para Maricá, tem uma pista muito perigosa lá, que tem uma curva, que faz uma curva de um paredão, que chama Curva das Sete Almas, porque já tinha matado uma família inteira lá dentro de uma Kombi, algo assim. E eu não conhecia aquela estrada. E eu acelerei na descida para ultrapassar um caminhão, o caminhão acelerou mais, e eu passei na frente do caminhão, e para não bater de frente para o paredão, eu girei o volante, não sei o que aconteceu, que o meu carro capotou e caiu numa ribanceira lá de uns 70 metros, assim, abaixo, com todo mundo dentro. Nisso, foi muito louco, porque o carro, quando parou de capotar, estava de ponta cabeça, vazando gasolina, e a gente falando, sai, 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 todo mundo do carro, era um carro grande, era um Jeep. E aí tiramos o Altair, o Altair estava no meu lado. Como o Altair era muito grande, gordo, ele quebrou o banco e pegou na clavícula do Charles Miller. Quebrou a clavícula do Charles Miller. O Pilar estava sem cinto, o Pilar ficou batendo dentro do carro. O
O Fernando Rabelo, a gente não achava ele. Ele não estava dentro do carro. E aí começou a bater um pânico de falar, pô, cadê o cara? O carro passou em cima. O cara morreu. Matamos, o cara morreu. E na realidade não. Quando o carro saiu rodando lá em cima na pista, o vidro lateral do carro inteiro abriu e o Fernando ficou na pista lá em cima. O Fernando não aconteceu nada, só umas escoriaçõezinhas. Ou seja, o carro capotou, ele ficou e o carro continuou capotando. E desceu a ribanceira. Você acredita que nesse dia, sabe quem foi socorrer a gente? A equipe da Manchete, que tinha acabado cedo também. Uhum. Bem no dia que eu fui com o meu carro, a equipe da Manchete acabou cedo, então eu saí, a equipe saiu atrás. A primeira pessoa a me pegar lá no buraco foi a Zezé Mota. Eu tinha cortado a cabeça, tudo cheio de sangue, a Zezé me pegou, enfim, saiu na rádio, jornal, saiu em tudo. E no hospital eu estava chorando, porque era aquele carro caro, financiado, e estava sem seguro ainda por cima. O E eu Charles perdi o Miller carro. falou pra gente isso, que você só falava do carro, mesmo com todo acidente, você só preocupava com o carro que deu perda total. Aí o Avancini foi no hospital. Aí eu chorando, falando do carro, porque eu era jovem, né? Eu tava já com. Eu tinha saído de um contrato quebrado, tava com o carro financiado, tava sem grana, né? Começando na Manchete. E. Quantos anos você tinha, Matheus? e a, Desculpe te cortar. Na época? Inclusive é a pergunta se, do Felpkin, aqui no 18 Instagram. anos, eu acho. 18 ou 19. 18 ou 19. Aí, enfim, o Avancini deu um esporro para mim dentro do hospital e falou assim, esquece o carro você compra outro, você tá vivo. Beleza. O elenco da Manchete me ajudou a tirar o carro, a reformar o carro, fizeram vaquinha, imagina, fizeram vaquinha para me ajudar, porque eu estava sem grana, fizeram vaquinha e me ajudaram. Essa situação me levou a uma crise de estresse muito grande. E eu tive uma herpes. Eu tive uma herpes na boca, mas aquelas herpes que ficou assim, minha boca ficou desse tamanho, com uma íngua desse tamanho aqui embaixo, e eu não conseguia me levantar. E eu fiquei deitado com cuidados médicos no hotel, o médico ia até o hotel, e o Avancini mandou a secretária me ligar um dia. E ela me ligou e falou, seu Avancini quer ver você. Eu falei, eu não tenho como sair daqui. Eu tô todo fodido. Aí ela, ok, vou passar a mensagem. Ligou de volta, falou, seu Avancini tá mandando um médico aí. Aí o médico foi lá, um especialista da UFRJ, blá, 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 e viu, não sei o que. Aí no dia seguinte, toca de novo o telefone no hotel. Eu todo fodido. Era o Avancini. Eu quero você no estúdio aqui em Irajá à tarde. Eu falei, mas eu tô ferrado, mas eu quero te ver. Tô mandando o motorista te pegar, eu quero te ver. Falei, tá bom. Aí eu todo fudido pra Irajá, todo zoado, com a boca desse tamanho. Ele vem assim, ó. Aí eu tô lá no corredor, ele andava com o cigarrinho assim, fumando, andando. Ele chegou perto de mim assim, olhou bem pra minha cara e falou assim, ah, você tá bom pra gravar. No século XVIII não tinha médico, não. Ele falou, no século XVIII não tinha médico, não. Você tá muito bom para gravar, vamos gravar. Eu falei assim, eu não vou gravar. Ele falou assim, se você não vai gravar, você tá morto no próximo bloco. Eu falei para ele, então você pode me matar, porque eu não vou gravar. E ele matava. Só que a mim não, ele não matou. E pelo contrário, eu tinha moral com a Avancini. Eu tinha moral pra caramba com ele. E ele pelo contrário, eu gravei, né? No final, não gravei no dia que ele queria. Deixei mais uns 2, 3 dias para descansar, mas aí gravei com a boca ferrada, porque ele queria, e nunca tive problema, só sempre foi alegria com ele, sempre, ele me dava sempre tudo o que eu precisava, inclusive tem aquela história da cidade cenográfica, eu vi um pouco do Charles Miller falando que lá não tinha muita estrutura, né? Então tinha um galpão, o buffet estragava porque era muito calor, as pessoas passavam mal, diarreia, essas coisas. Não tinha nem lugar para tomar banho.
E um dia, isso vale você ressaltar aqui, eu vou falar claramente, se tiver algum ator da Chica assistindo aí, vou falar claramente. Fizemos várias reuniões de elenco para falar sobre, vamos, gente, vamos se unir, vamos pedir para a Avancini para colocar containers com chuveiros, para mudar o buffet, para pôr ar-condicionado, para melhorias, porque a gente está gravando num sol muito pesado, numas condições precárias. Sabe, só todo mundo correu. Ninguém topou ir, todo mundo correu. Só uma que não correu, a Drica. Foi eu e a Drica pessoalmente falar com a Avancini e nós conseguimos as mudanças da cidade cenográfica. Todo mundo tinha medo de ser despedido, de falar, de pedir alguma coisa e ser despedido. E a Drica não, e eu também não. Eu estava um pouco me lixando, eu já tinha minha carreira já de São Paulo, eu não era um nobody lá chegando. Apesar de ser minha primeira novela, mas eu sou assim, é o que tem que falar, eu falo. E eu fui lá, educadamente, fomos pedir, falava, Avancini, não dá, meu, a galera tá tendo diarreia com a comida. Avancini, como é que a gente grava num sol de 45 graus com essas roupas de veludo e não tem um banho para tomar? E, meu, imediatamente ele acatou, mandou instalar containers com chuveiro, mudou, pôs ar-condicionado lá e as coisas melhoraram. Bom você falar isso, que foi até uma pergunta aqui que nós recebemos, do Renan de Chagas. Era muito incômodo você gravar com aquelas roupas devido ao calor, e uma coisa interessante que você falou, eu lembrei agora. Eu não me lembro de nenhuma cena de Chica da Silva, pelo menos que eu vi, né? Apesar que a gente vê a novela muito cortada, de chover no Arraial. É sempre sol, sol, sol. E foi a realidade também de vocês durante esse 1 ano de gravação lá em Maricá. Sol, sol, sol? Sol, sol, sol. Só sol, muito sol, sol. Era quente. Eu cheguei um dia, não desmaiei, mas eu quase desmaiei. Eu tive uma vertigem assim que eu tive que... Porque não tinha muita sombra lá, né? Não tinha árvore, não tinha árvores. Não tinha sombra, e o sol era muito quente, e muitas cenas de ação, às vezes a cavalo. Quem fazia muito era o Murilo, fazia muita cena de ação, né? E a gente, lá na cidade cenográfica, não tinha chuva não, que eu me lembro, nunca choveu lá não. Não chovia Uau. não. Não chovia, era calor mesmo, e era um calor assim, infernal. Mas quando a gente é jovem, né, você tá disposto, você tá com energia, você topa, você vai. Então eu não tinha grilo com isso. O problema é que realmente depois de você passar, sei lá, 12 horas ou mais gravando, até mais, e não ter um chuveiro para tomar um banho, realmente é desconfortável, fica desconfortável. Mas eu sou um cara bem de boa, assim, eu nunca tive essas frescuras de exigências extras, isso e aquilo. Eu pedi só, que eu me lembre, só esse foi o básico, que falou, pô, instala um banheiro lá pra gente, com ducha, pra gente tomar banho, e melhora o ar-condicionado lá para não estragar a comida do buffet, porque a comida era boa, mas com o sol estragava, não tinha como. Sim, é o mínimo, né? E, Matheus, conversando com os outros atores do elenco, eles falaram que eles receberam o famoso DNA, que era uma palavra-chave que eles deveriam se lembrar no momento que eles estivessem interpretando. O Avancini chegou a te dar uma palavra-chave para você lembrar, sempre, fazer um link sempre. com Xavier? Sim, o Avancini, ele sempre usava o DNA. Ele sempre tinha um DNA para cada personagem. Isso era a direção do Avancini, era o DNA. O DNA, ele dava um DNA e ele depois ele ia lapidando esse personagem. Então ele dava um DNA. Se você me perguntar se ele me deu um DNA para criar essa forma marota do Xavier, não. Ele não me deu. Esse DNA fui eu que criei. Mas ele deu um DNA que era uma direção de se falar mais para dentro. Então, ou seja, você fala mais baixo e você consegue, mesmo eu fazendo o Xavier, como eu falava, Santinho, sabe, eu tô falando baixo, mas você vai me entender. Do que eu falar assim, Santinha, porque isso é muito Rede Globo, né? A Rede Globo usa a Rede Globo usa muito, qualquer coisa serve. Então, e aí, cara, a gente veja na praia, uhul, tudo pra fora, né? Muito alto. Então, o Avancini dava um DNA
ele dava um DNA de você falar mais para dentro, para você sentir mais o personagem. E isso valoriza, porque menos é mais, né? Você não precisa gritar para você não precisa gritar para você pôr no ar um personagem, fazer um personagem. Então esse DNA do Avancini, essa direção do Avancini, o toque dele era muito importante. Isso realmente, só ele na minha vida que eu tive de referência de dirigir ator. Dirigir ator, porque existe uma diferença entre dirigir novelas e dirigir ator. O Avancini dirigia atores. Ele sabia dirigir a novela, mas ele dirigia atores. Tem muitos diretores que dirigem novelas, mas não sabem dirigir ator. Você lembra qual era a sua palavra, qual o seu DNA? Peraí, só um minutinho que tá passando. Você sabe o que acontece? Aqui eu tô de frente para a praia, né? E aqui é o mar. E aí passam os aviões, aqui tem as propagandas, passam os aviõezinhos com umas faixas assim, declaração de amor, Britney, I love you. E passou um avião agora, assim, com uma faixa aqui em cima. Me repete, por gentileza, a pergunta. Você se recorda qual era a palavra que ele pedia para você se recordar? Por exemplo, igual da Andrea Vaccini, era medo. Você tinha uma palavra específica para você como DNA? Eu tinha, mas não me lembro. Eu tinha, mas eu não me lembro. Faz tanto tempo, te juro que eu não me lembro. Mas eu tinha. Tudo bem. Sim. Agora nós vamos passar diretamente para as perguntas dos fãs, que são muitas, já fiz algumas, mas tem outras. E vamos iniciar com a pergunta da Bianca Junqueira, aqui do Instagram. Ela quer saber sobre os 1000 tapas que você levou, mais de 1000 segundo ela, né? Você realmente levou tapas de verdade? Olha, os tapas são encenados, né? Quando você tem técnica para dar tapa, né? Muitas vezes, por exemplo, a Drica sabe dar tapa técnico, o que fazia o meu pai, o Carlos Alberto, sabia dar tapas técnicos. São tapas que não doem, são tapas técnicos. Agora, muitos atores novatos não sabem, então dava tapa para valer mesmo, de porrada. Eu recebi muita porrada. Eu lembro, tem uma cena sua que a Ludmilla Dyer, ela te dá um tapa na igreja. Só que o tapa ela deu com tanta vontade que você ficou vermelho na hora. Foi a única cena que eu vi sua que você realmente ficou vermelho aqui na hora. E aquela não pareceu ser uma tão técnica assim, não. Pareceu ser de verdade. Com certeza, tinha muito. Eu não me recordo bem, mas assim, tinha... nomes eu não vou recordar dizer, mas tinha muitos tapas que a maioria era de verdade. A galera sentava a porrada mesmo, não sabia dar não. A Drica eu lembro que sabe dar tapa técnico, e o Carlos Alberto que fazia meu pai, esses sabiam. Alguns outros talvez que eu não me recorde aqui, mas e a Rica, sim. porque a Rica também te deu bons tapas. Quem? A Santinha. A Santinha sabia dar tapa técnico? Não. Mas eu não tenho nenhuma recordação assim. Eu acho que assim, ela estava aprendendo também. Às vezes ela acertava, às vezes ela errava. Mas não, eu lembro que ela dava uns tapas meio forte. Tinha uma mão pesada, menina. Sim. Ótimo. Também, ainda sobre os tapas, o Afonso Thiago, ele pergunta para você, era engraçado fazer essas cenas de tapas nos bastidores, no momento que vocês tinham que treinar, e depois de fazer, vocês caíam na gargalhada ou não? Era só mais uma ação na cena e bola para frente? Não, a gente caía, a gente se divertia pra caramba nessa novela. Todo mundo vivia... Foi uma novela que eu não sei se você tem acesso, eu pelo menos, eu vi algumas coisas, me mandaram algumas coisas gravadas. É que são tantas informações, Thiago, que eu não sei aonde estão. Mas eu comecei a ver cenas que me mandaram de bastidores. Eu acho que eu salvei no meu drive isso. Era sempre divertido. Era o tempo inteiro a galera zoando, um zoando o outro. A Chica foi o tempo inteiro um zoando o outro. O clima era super divertido. Que ótimo, depois compartilha com a gente. Vai ser um prazer, a gente vai adorar rever essa cena, se você tiver. Eu vou procurar, porque outro dia, faz tempo já, me compartilharam aí umas cenas. Meu, você não acredita, eu salvei no Drive, com certeza. Você não acredita, sabe, VHS ainda, antigo.
aquelas imagens bem velhas, a gente tudo se maquiando no elenco, fazendo bastidores, meu, era só zoação o tempo inteiro. Que ótimo. Ô, Matheus, eu não sei se você chegou a ver, mas o Vitor Wagner, ele mandou um abraço para você aí nos comentários. E também O a Vitor tá aqui, Milene, eu adoro o é, Vitor. Posso falar? O ele mandou um Vitor abraço Wagner para é você. demais, muita saudade do Vitor Wagner. Meu, eu tenho uma cena, eu lembro, eu não posso falar aqui, gente. Tem uma cena eu e o Vitor Wagner conversando no hotel. Vitor, eu nunca mais esqueço aquela cena você batendo na pia, Vitor. Nunca mais, Vitor. Você sabe do que eu tô falando. Eu adoro o Vitor Wagner. Eu acho assim, o Vitor um super cara, gente boa, puta boa praça. Um exemplo. Ô, Vitor, aliás, eu moro nos Estados Unidos, Vitor, e eu tenho umas amigas que outro dia perguntaram de você e eu mostrei uns vídeos seu. Ó, tem casamento pra você aqui, hein? Se quiser aí, passando a quarentena, quando liberar os voos, cai pra Miami que eu te arrumo uma mulher, porque tem mulher querendo você aqui, tá? Verdade, não é brincadeira não. A mulher lá falou, pô, um gatão desse lá, meu, tá lá em São Paulo sozinho. E é isso, ó, o Vitor é demais, o Vitor é muito gente boa. E também outra pessoa do elenco que apareceu aqui nos comentários é a Milene Costa. Ela fez a menina Pia, né? A freira, ela também Sei. mandou um oi para você aqui. Oi, Milene, muito prazer em falar com você aqui. É uma pena que a gente não pode fazer um zoom aqui, né? Tipo, todo mundo na tela, né? Porque seria mais bacana, né? Você podia criar isso, né, Thiago? Fazer um zoom com a galera, né? Pois é, vamos pensar para isso no futuro. Vai ser ótimo para poder unir todo É, mundo, para a gente cria compartilhar. um zoom. Primeiro conecta quem já está primeiro chama quem já está conectado, tipo o Charles Miller, você tem acesso, o Vitor, a galera, e a gente faz um zoom, que é muito legal, todo mundo na tela, fazendo uma videoconferência. Seria Ah, legal. vai ser perfeito. Vou pensar sobre isso, vou me organizar. Antes de eu Beleza. passar para a próxima pergunta daqui eu estou vendo o pessoal no comentário falando. Eu ia falar mais para baixo, mais tarde. Mas já que o pessoal está falando sobre Teresa eu nunca falo o nome dela Você certinho. quer? Cerqueira, falei certo? Você quer? Cerqueira. Isso. Você Você quer? tem alguma notícia dela? Você sabe o que aconteceu dela depois de Mandacaru? Porque ela sumiu, né? Não, eu não tenho notícia. Olha, para falar a verdade, gente, eu não tenho notícia de ninguém. A única pessoa, foi até um prazer se o Vitor estiver aqui ainda, a única pessoa que assim, eu vejo às vezes uns vídeos de vez em quando no YouTube é do Vitor, falo com o Murilo Rosa, esporadicamente falei no final do ano passado com o Murilo por telefone, a gente é amigo, é, mas não tenho contato com ninguém. Sinceramente, eu não tenho. Eu vi que a Ludmilla mora em Los Angeles, mandei uma mensagem para ela, não tive retorno da Ludmilla, porque a gente está aqui, pô, é longe, né? São 5 horas de voo, mas eu estou direto em Los Angeles, conexão aqui dentro dos Estados Unidos, não tem mistério. Eu mandei mensagem, mas não tive. Enfim, não tenho notícia. Não, quem que eu vi aqui? É porque de vez em quando, agora estamos nesse problema do Covid, mas antes do Covid, como Miami tem muito evento, às vezes pinta. A galera, tem muito artista que mora aqui. A Carolina Dickman mora aqui em Miami, por exemplo. Mas não, da Chica realmente não. Da Chica eu não tenho, não sei, tenho contato, não. Ok. Unfortunately, eu não tenho contato. Infelizmente. Matheus, agora vamos passar para uma pergunta que foi a maioria das pessoas querem saber isso, tá? Eu já conversei com você sobre isso, mas são muitas perguntas e eu tenho que falar novamente para que eles possam saber e ter uma resposta sua. O Jaderson, aqui do Instagram, assim como o Ellie Monster Lady, ou a Ellie Monster Lady, e o professor Inácio Carvalho. Existiu algum romance fora das câmeras entre você e a Santinha, entre a Úrsula, que era a Rita Davis, ou não, era só amizade? Ai, meu Deus, que pergunta. Ah, eu vou acender até um cigarro aqui para essa pergunta. Muito tensa. Gente, olha, eu vou parar de fumar, prometo. O mais louco é que eu não fumava cigarro na época da novela. Não, não tivemos nada.
essa é boa, essa pergunta, todo mundo é curioso. Gente, mais louco, eu falei com o Thiago sobre isso outro dia. Não, é uma coisa muito divertida que eu vou falar. A química, ó, a química em cena pelo menos era ótima. É isso que eu vou falar. A química em cena era ótima, mas fora de cena não tinha química nenhuma, beirando quase a inimizade. A gente não se dava bem. A gente não se dava bem. Era assim, sabe fazia aquela média? É muito louco, uma super química em cena, mas fora nada. Como eu disse, éramos amigos de trabalho. Somente isso. Certo. Na nossa entrevista que nós fizemos com você anteriormente, você falou que Chica da Silva tinha pegação. Aí o pessoal ficou louco. Como assim pegação, Chica da Silva? Quero saber mais. Então o H. Carneiro do Instagram, o Emílio Almeida também do Instagram, e o Cássio Juliano lá do Facebook querem saber que pegação era essa e qual que era a vibe da galera nos encontros entre os atores. Ó, eu só vou retomar aqui porque tem o Pedro falando que travou bem na hora da fofoca. Pedro, estamos dizendo que eu e a Rita, a atriz, a gente tinha uma química muito boa entre os personagens, mas a gente tinha zero química fora. Quase beirando, nem amizade. A gente era amigo de trabalho, era bem seco. Eu tinha uma diversão com o elenco inteiro, mas com a Rita eu não tinha. Com a Rita a gente não tinha nem brincadeira, não tinha muita pegação. Tinha muito babado, minha gente. Não vou falar nomes, mas tinha, todo mundo se pegava, né? Galera tudo jovem. Imagina uma galera feliz disso chegava, só para vocês saberem, aonde a gente chegava, o elenco da Manchete, onde chegava, em qualquer point do Rio de Janeiro, Baixo Gávea, Saria Guanabara na época, todos esses points aí, a gente abafava, porque a gente era sucesso total, sucesso nacional. Então, assim, era natural a galera se pegar, sair, balada, beber, entendeu? Era muito natural, era muito... A galera se divertia bastante, sempre tinha encontros, sempre tinha festinha, sempre. Eles estão perguntando se eu fiquei com alguém do elenco. Eu falei que fiquei com várias. Agora todo mundo vai querer saber nomes. Pode aguardar aí no seu direct, todo mundo fala o nome pra mim. Não vou falar, não adianta mandar direct, eu não vou falar nome de ninguém. Não adianta não. Nome não vai ter nome não. Então, as próximas perguntas que eu quero fazer para você agora são minhas, as perguntas com relação às cenas da novela Chica da Silva. Como era fazer cenas de nudez para você? O Matheus, ele é de que lugar do Brasil? Campinas. Sou nascido em Campinas. Perguntaram de onde eu sou. Seguinte, para mim era de boa. Porque eu já tinha feito muitas cenas, muitas não, mas eu já tinha feito no teatro. Entende? Antes de Chica. Então, para mim, não tinha grilo nenhum. Fazia de boa. Então. De boa. E qual foi a cena mais difícil de você fazer na Chica da Silva? Se aqui houve alguma cena difícil para você? Você diz no geral? Mais difícil? Puxa, boa pergunta. Cena mais difícil de fazer? Olha, geralmente, assim, a dificuldade que eu me lembro é as cenas sequenciais, que a gente chama de plano sequência, que hoje tem Steadicam que faz isso. Ou seja, sem cortes. Então são cenas que a câmera me acompanha e eu tenho que falar muito texto, e essa câmera tem que acompanhar a cena inteira sem corte, com uma câmera só. E os cameramen, eles faziam no ombro, aquelas câmeras Betacam pesada. Então essas cenas eram difíceis porque, assim, tanto a parte técnica não podia errar, quanto o ator não podia errar. Porque se o ator acerta, se o ator erra, e está tudo perfeito tecnicamente, essas cenas são cenas difíceis. Porque você não pode errar, tem que ser os dois juntos. Eles não podem perder foco, o áudio não pode falhar, e o ator também não pode comer texto. Porque o Avancini tinha uma coisa que ele queria o texto exatamente como estava escrito. Não podia mudar alguma coisinha. Não, tinha que ser exatamente como estava escrito. Então isso faz com que as cenas se tornem difíceis.
se tornem difíceis. Essas cenas que eu me lembro eram difíceis. E a boa parte das cenas que você teve, vocês estavam no mato, né? Que mato era esse? Era lá em Maricá? Onde que era que vocês gravavam aquelas cenas que vocês iam pro mato? Então, muitas eram em Maricá. Apesar de ser mato, você via poucas árvores. Até tinha algumas árvores. Eu lembro que tinha um bosquezinho que era feito para isso. Era uma fazenda, mas não tinha muitas árvores assim. Era só aquele local. Era ali e Xerém também tinha. Eu fiz poucas cenas em Teresópolis, que era mais cachoeira, mas a maioria era cidade cenográfica, Maricá e Xerém. É no Chico Chico. Era no sítio do Zeca Pagodinho? Isso, Também as suas cenas? isso. Tudo as cachoeiras, a maioria das sequências eram lá. A Tânia Herculano quer saber, ela lá do Facebook, como é que era o clima nos bastidores da novela? Você já falou que vocês se divertiam, mas falando no bastidores, no caso, quando você está esperando para gravar uma próxima cena, como é que era o clima? O clima era ótimo, gente. O clima era assim, era muito agradável, muito leve. Não tinha tensão. Tinha os atores portugueses também que estavam no Brasil fazendo a novela. Era diversão total, né? Porque os atores portugueses... Imagina, você sair de Portugal e ser contratado para trabalhar no Brasil. Para eles era uma honra. Tinha atores de São Paulo que tinham que morar no Rio como eu, era um. Então, estava lá. E os atores cariocas. Então, assim, era diversão. Era sempre leve, um clima gostoso, leve. Né? Tirando os ocorridos que teve... 2 atores morreram durante a novela, enfim, mas tirando esses fatos isolados aí, era muito bom. Era muito leve, era muito gostoso. Muito divertido. O José Cipico, se não me engano, José Cipico, ele quer saber o seguinte, os atores falaram pra gente que vocês gravavam parte no estúdio e parte na cidade cenográfica, correto? Sim. Quando vocês estão dentro do estúdio lá, dentro da casa da Violante, as janelas ficam abertas e você consegue ver um plano do arraial. Como aquilo era? Era pintado? Era foto da cidade cenográfica? Você tem como descrever pra gente? Tenho. Gente, complicado, porque assim, era muito artesanal, né? Muito artístico era feito. Então, tinha momentos no Arraial, que é a cidade cenográfica, que eram feitas cenas noturnas, no qual a atriz estava ali para o lado de dentro, ela estava ali, não tem nada. Para dentro da casa não existe casa, é só cidade cenográfica. Mas para fora tem a janela, então os caras punham a luz, né? Diretor de fotografia fazia toda a luz, como se fosse um luar, por exemplo. Então ela ficava lá. Mas isso era feito muito pouco na cidade cenográfica. A maioria era feito em estúdio. Então, dentro do estúdio, eles criavam o mesmo clima da cidade cenográfica. Eles conseguiam fazer luau dentro do estúdio, eles conseguiam pôr painéis ao fundo, como se fosse realmente o arraial. Era dessa maneira. Inclusive o Paulo Cardoso, que ele fez o mucamo da Chica, né, o Bartolomeu, ele está aqui também na nossa live falando com a gente, soltando vários segredos ali, ele está jogando pro pessoal aí, saber. Ele falou que utilizavam fotos também, né? Tiravam fotos da Arraial e deixavam ali próximo à janela para poder reproduzir como se fosse a cidade cenográfica também. Eu lembro que tinha umas lonas, uns painéis assim que dava no enquadramento, parecia que era. E também tinha a edição, né? A edição também, é muito fácil você gravar de dentro do estúdio e cortar para uma cena fora e juntar essa cena e parecer que ela é do Arraial. Tinha vários recursos, apesar de ser muito artesanal, tinha vários recursos. Muito bom. Muito obrigado, viu, Paulo? Quero agradecer o Paulo. Valeu, Paulo! Esteve na live com a gente. Um abração para ele. Gente finíssima. Eu sou fã também do filho dele, que é o Foguetinho. Lindo o filho dele. Agora uma pergunta do professor Inácio Carvalho. Perdão. Do Marcos Vinícius e do Marcos Alencar Marquinhos, ambos do Facebook.
Se houvesse um remake de Chica da Silva, você estava dentro, você iria aceitar o convite? Tudo depende. Tudo depende onde vai ser feito esse remake, quem vai fazer esse remake. Não quem, que eu falo não é o elenco. Quem, que emissora vai fazer, que condições, né, de trabalho, salário, tudo depende. Minha vida hoje é nos Estados Unidos, minha vida não é mais no Brasil. Então, para eu voltar a fazer algo no Brasil, tem que compensar de todas as formas. Saber que personagem eu vou fazer. Com certeza eu não vou fazer o Senhorzinho Xavier, eu vou fazer algum outro personagem mais velho. E depende de tudo. Não está descartável. Se tiver um remake, não é descartado, mas tem que saber como, em que condições, quem vai fazer, como vai fazer, né? E você gostou do final do Senhorzinho Xavier com a Santinha? Você achou que era o final que você esperava que acontecesse? Eu gostei sim. Eu acho engraçado, eu achei bem divertido. Eu gostei do final. Eu, eu achei, tipo, a novela aconteceu o seguinte, gente, a novela ela fez tanto sucesso que teve que estender a novela. Então começou a ter que escrever mais e dar barriga na novela, né? Eu achei o final meio estranho, assim, a Violante louca em Portugal, na torre, aquelas coisas loucas. Mas, assim, a gente já tinha emplacado, né? Eles fizeram um final para encerrar mesmo, que já tinha emplacado, já. A novela, a história em si emplacou, né? Então, o final, eu não sou um especialista para falar sobre o final, não. Não tenho uma opinião formada, para te falar a verdade. Sobre o meu personagem, eu gostei. E você comentou há pouco que duas pessoas, dois atores morreram durante a Chica da Silva. A gente sabe do Alexandre Lipiani. Qual outro que você citou? O outro é o Rômulo Arantes. Não tem aí o ator o Rômulo Arantes Neto, no Brasil? Uhum. Não tem um Ele ator fazia famoso? qual papel? O Tem. Rômulo Romulo Arantes Arantes, tem. então, ele é sobrinho, se eu não me engano, ele é sobrinho do Rômulo Arantes. O Rômulo Arantes ele era um ator e ele foi campeão olímpico, ele era nadador profissional, já competiu Olimpíadas e tudo. E o Rômulo, o papel dele era um dragão, eu não lembro bem qual que era, mas era um papel assim que foi muito rápido, porque ele morreu. Foi um final de semana que estava todo mundo de folga e ele pegou um avião que ele tinha, como é o nome daquilo? Esqueci em português, espera aí. Não é, eu tô com airplane na cabeça, não é. Sei lá, um avião aí, eu não lembro o nome. Em português, eu não lembro. É um avião pequeno, planador, esses sem motores. Ele pegou um avião lá e foi dar uma volta aí perto da sua terra, aí em Minas Gerais, perto de Lima Duarte, aí caiu, o avião dele caiu. Ele morreu. O Paulo está falando que ele morreu pelo monomotor e ele iria fazer o Quisidor. Mas Inquisidor, parece isso? que não deu certo e depois ele morreu em 2000. O Paulo colocou ali pra gente, foi em 2000. Não, que ele morreu em 2000? Não, ele morreu É, durante a novela. Não, ele morreu durante a durante a novela. novela. Não foi durante a novela? Não sei, ô Paulo, agora você me Eu não sei. confundiu. Agora até eu. Depois Agora a até gente checa, eu passo informação para todo mundo. mas o que eu lembro é que ele chegou a gravar, tá? Eu lembro que ele chegou a gravar. Eu lembro que ele chegou a gravar. Talvez o Paulo esteja certo e eu errado, eu não lembro bem. Eu sei que morreu, eu fiquei com aquilo gravado. Certo. Agora falando depois de Chica, né, o Thiago Jatti quer saber. Terminou Chica, e o Valci Carrasco depois seguiu na Globo, né? Permaneceu no SBT, que ele era do SBT, depois foi para a Globo, mas parte dos atores da novela Chica da Silva, que depois emplacaram em Mandacaru, não conseguiram manter, né, a carreira, ou mudaram de carreira, ou não conseguiram manter o mesmo sucesso. Você acha que atrapalhou o fato do Valci Carrasco ter ido para a Globo, o fato desses atores não terem permanecido com uma notoriedade como deveria ter sido? Olha, o que eu vou falar de mim. Dos outros eu não vou falar.
Quando a Manchete foi pro saco, né? Quando a Manchete quebrou, eu era um dos poucos atores que tinha acesso ao Avancini direto. Então eu ligava às vezes à noite para casa do Avancini e batia papo com ele. Como eu tinha voltado da África, o sucesso da Chica me levou para o mundo inteiro, e eu tinha voltado da África, eu tinha um convite da África para levar o Avancini para fazer uma série na África. E ele me chamava de compadre. E ele me chamou e falou assim, compadre, espera aí que eu me dá um tempo para te dar uma resposta. Ele estava em negociação com a Globo, de voltar para a Globo. Passou um tempo, ele falou assim, compadre, esquece a parada da África porque eu voltei para a Globo. E aí ele voltou para fazer o Cravo e a Rosa. E aí eu também não sabia para onde eu ia. E ele falou, tem um papel para você lá. Então eu fui para a Globo para fazer o Cravo e a Rosa, que foi um super sucesso, mas não... Na Globo foi um super sucesso, né? Também emplacou no horário das 6 como a maior audiência. Mas mundialmente não é que nem Chica da Silva, né? Não chega nem perto de Chica. O que rola é o seguinte, gente. Eu vou abrir uma coisa aqui de primeira mão para vocês, até porque eu não vivo de televisão mais, então tô nem aí. O Valcir nunca gostou de mim. Preso. Não tenho rabo preso. É o seguinte, o Valcir nunca gostou de mim. Não sei por quê. Não conheço. Vi uma vez na minha vida dentro dos estúdios da Manchete. Nunca troquei ideia com o cara. Nunca tive uma briga com o cara. Nunca tive nada. Mas eu acho que ele não gostava de mim porque o Avancini, nessa época, mandava no Valcir. E o Avancini ligava e falava, quero que escreva mais para o Matheus. Quero que escreva mais para o Matheus. E eu acho que o Valcir acabou pegando um bode meu sem me conhecer. Porque, olha, eu já mandei carta, na época eu morava no Brasil, eu mandei presente pro Valcir, nunca fui agradecido pelo presente. Eu já mandei carta para ele, e-mail para ele, já mandei um monte de coisa dizendo, puxa, você tem alguma coisa contra mim? Não foi nem pedindo nada, não, eu só fui dizendo, você tem alguma coisa contra mim? Porque você é estranho, um cara estranho, eu falei, você é muito estranho. Eu fiz novela com você de sucesso, 2, o Cravo e a Rosa também foi escrita pelo Valcir. Então o Avancini, enquanto estava vivo, ele não tinha essa do autor mandar mais. O Avancini mandava mais. Quando o Avancini era vivo, ele mandava mais todo mundo. Acima dele, só a televisão, só a emissora. Só a presidência da emissora que mandava mais que o Avancini. Quando ele estava numa direção, ele mandava em tudo, inclusive nos autores. Na Globo já funciona diferente. Os autores mandam mais do que os diretores, escrevem mais, tem mais autonomia. E nessa eu fiz o Cravo e a Rosa, eu já tinha feito, só para lembrar. Em 97 eu fiz Pecado Capital na Globo, que foi um fiasco de novela. Foi um fiasco, foi da Glória Pérez, eu fui contratado de primeiro escalão, tudo bacana, mas foi um fiasco. E aí eu voltei em 2000 com o Avancini, e foi um sucesso. E ele mandava escrever para mim, né? Porque o personagem do Cravo e a Rosa também não existia. Também não tinha na sinopse. E aí passou o primeiro mês, eu já estava no núcleo principal, porque o Avancini gostava de me dar desafios. Ele gostava de me dar desafios. Ele gostava de... Ele não queria o Matheus bonitinho o tempo inteiro. Eu fiz o Xavier, depois ele me pôs Mandacaru com um negócio no nariz, para ser feio, cangaceiro. Nariz enorme. Nariz enorme. Narinas enorme. Aí eu fui pro Cravo e a Rosa, ele já mandou engordar não sei quantos quilos, que ele queria o mais velho. Então eu pegava tudo que ele queria e fazia. Segundo ele, dava certo. E segundo a audiência, deu certo. Porque o que eu fiz na mão do Avancini sempre foi sucesso. Então, assim, o Valcir Carrasco, não tenho contato. É um cara que acredito que não vai com a minha cara. E continue no hino, tá? Fica no seu mundo aí na Rede Globo, nesse mundinho aí, que eu tô aqui nos Estados Unidos. Você nos Estados Unidos é mais um. Você não é o Valcir Carrasco, você é mais um aqui nos Estados Unidos. Tá? Seu Valcir Carrasco. Então, só para lembrar o senhor aqui, que aqui nos Estados Unidos a pegada é outra. Interessante você falar isso, porque eu vi uma entrevista da Thaís no Multishow, né, para Tata Werneck, e ela falando que depois de Chica da Silva, o Valcir também não chamou ela para mais nada. Foi só Chica da Silva e nenhuma outra produção. Sim. Pois é, não dá para entender. Não dá para entender. Esses caras são meio loucos. Esses caras são meio loucos da cabeça, sabe? Não dá para entender. Eu não consigo. Mas, enfim, eu sei que quem me deu todo o privilégio não é que ele não seja
um excelente autor. Vi uma vez na vida, entendeu? Vi ele uma vez, não tenho... Posso dizer nada além disso. Compreendi. Galera, o Thiago Jatti, então, novamente, estou falando que a pode Simone falar. tá fosca, né? O Thiago Jatti, o professor Inácio Carvalho, o Rádio Oliveira Jean e a Marta Amorim, parte do pessoal do Facebook e outra parte do Instagram, querem saber, logo após, né, da sua última novela, por que você não permaneceu atuando? Logo Uma após decisão qual sua, novela? porque não... A sua última novela, deixa eu lembrar aqui que agora eu esqueci, foi o Cravo e Rosa, foi Seus Olhos no SBT, foi a sua última novela. Foi, certo? correto. Então, logo após isso, por que você não continuou atuando? Não houveram bons convites ou você realmente achou que não era o momento mais de você permanecer atuando aqui no Brasil? Eu sou um eterno ator, né? Eu não estou vivendo como ator mais, mas sou muito feliz, graças a Deus. Estou muito feliz e sou muito feliz. Me respondam que aquela hora eu não consegui ler, Thiago. Gente, eu estou velho ou eu ainda tá dando para conta ainda? Bom, respondendo a sua pergunta. Depois do Cravo e a Rosa para os Seus Olhos, eu fiz algumas séries na Globo, né? Eu fiz uma série na Globo, fiz uma série na SBT, mas aí foi degringolando mesmo. A carreira não foi indo bem, não. Seus Olhos foi na SBT a última. Thiago, você quer saber a real para todos aqui? Gente, eu comecei em 90 na TV brasileira. Eu comecei fazendo comerciais. Eu era o cara mais bombado de comerciais. Depois eu virei apresentador. Depois eu fiz sucesso como ator de novela. Teatro. Estudei, me formei. Depois eu fiz mestrado em artes em Paris. Porra, uma puta de uma carreira bonita. Aí eu comecei a bater na porta das pessoas e todo mundo dizendo não, fechando a porta pra mim. Não, não, não. 1 não, 5 não, 10 não. Daí quando deu, eu falei, chega. Não vou mais ficar implorando um emprego pra ninguém, não. Entendeu? Eu falei, não vou ficar mais implorando emprego, não. Porque chegou um momento que eu entrei em depressão, chegou um momento que eu fiquei mal pra caralho. Aí eu falei, quer saber, mudei de vida, mudei. Eu já estava casado, né? Eu casei com a minha mulher, com a minha esposa, a Simone, beijo se ela tiver, te amo. Minha filha Lorena, que completa 20 anos, dia 19, e a minha filha Valentina, de 15. Olha, já tenho filha de 20 anos, gente, vocês acreditam? Uhum. Cantora, viu? Inclusive, a sua mulher estava aqui e mandou um abraço também. Eu vou mandar um abraço para ela, Simone. Olha, te amo. Amo minha mulher da minha vida, as mulheres da minha vida. A Lorena, sigam Lola Pettinati no Instagram, cantora. Ela está lançando um álbum aí em português, no Brasil, viu? Quem está produziu a música dela é o Tropiquilhas, a galera do Tropiquilhas que produziu a música dela. E é super cantora. E, bom, então é assim, eu passei por uma deprê, aí eu não quis mais... Eu tenho mais que 40, eu tenho 45 já, gente. Tenho 45 anos. Então eu passei por uma grande depressão, mas aí eu pulei fora, eu já estava com a Simone desde o final de 98, nós abrimos um salão de beleza bacanaço em São Paulo, que ficou até 2008, eu fiquei na área do salão de beleza, e com o meu salão, e a gente partindo para moda, fazendo tudo. Em 2009 eu me tornei agente FIFA, agente de futebol profissional, no qual eu sou até hoje. Inclusive meu parceiro, acho que está por aqui, eu vi ele falando aqui, o Thiago Rocha estava assistindo aqui essa live. Então eu comecei em 2009 como agente profissional de futebol, tenho uma empresa de futebol internacional, também tenho uma empresa de consultoria, enfim. Eu parti para outras coisas e larguei mão geral, porque a gente tem que ser feliz, né, gente? A gente, não interessa se você está limpando mesa, limpando banheiro, se você está dirigindo Uber, você tem que ser feliz, meu. Você não esquece, se o negócio começou a ficar tóxico, sai. Eu fiquei doente por anos por causa dessa TV brasileira, por causa de gente me devendo, televisão me devendo, emissora que não me pagou. Não é o caso da Manchete, né? Depois a gente vai chegar nesse ponto aí, se você quiser. Mas eu não recebi do Hugo, eu tive um programa também numa outra emissora que não recebi, enfim. E aí você vai batendo nas portas, e aí você vê gente
sem talento, estourando de sucesso. E hoje as pessoas topam até de graça para aparecer, né? Para estar na televisão. Ainda bem que veio o YouTube. Ainda bem que veio a Netflix. Ainda bem que veio a Amazon, que detonou com a TV aberta e deu chance para muitos atores trabalharem em todos os lugares, trabalharem no YouTube, trabalharem no Netflix. Hoje você assiste filme, eu estava falando com o Thiago isso antes da live, você assiste filme pelo celular, você assiste filme pelo computador, grandes produções, os atores ganhando bem, atores novos, desconhecidos, conhecidos voltando. Então ampliou para todos os lados isso, né? E isso é que é o bacana. E aí acabou esse monopólio de ficar só na mão de Globo, porque SBT nunca foi de produzir novela, né? Eles sai mais barato para SBT comprar uma novela mexicana e pôr lá. Ele sabe que é caro produzir novela. Ele não gosta de gastar dinheiro. O Silvio Santos é muito inteligente nisso. A Record, sim. Inclusive, galera, ó, eu vou mostrar, tá? Ali, ó, naqueles prédios lá, ó, o Edir Macedo mora aqui, ó, do meu lado. Então a Record produz e tem dinheiro para produzir. E, enfim, eu acho que essa é uma pegada muito legal para dar chance para muita gente. Não ficar só na... Amo mexicanas. As novelas mexicanas são boas, mas as brasileiras são melhores. Com certeza. Só atendendo a um pedido que estão muito insistentes nesse bate-papo aqui embaixo, que eu não costumo pegar perguntas, porque eu peço para todo mundo mandar antes. Mas eles querem que você fale como é que era a sua troca com a Drica Moraes na novela Chica da Silva. Como é que eram essas trocas para atuar? Muito boa. A Drica é foda. A Drica é uma excelente atriz. A Drica é sensacional. Porque você tem que ter uma energia, Thiago, que tem que bater e voltar. Tem que bater e voltar com essa energia. E a Drica, você bate e volta. Ela é boa, atriz de primeira, atriz boa. Inclusive, gente, deixa eu aproveitar aqui. Temos 52 pessoas aqui. Prestem atenção, vou aproveitar enquanto está boa a imagem. Quando a Drica estava doente no Rio de Janeiro, eu, em 2010, estava dando uma consultoria no Rio de Janeiro. Todo mundo pode checar aí. Em 2010 ela teve câncer. E eu entrei no Hospital Samaritano com uma Bíblia minha, levar para ela. E era proibido entrar, porque ela estava num lugar tipo de quarentena, assim, ela estava com, acho que leucemia, alguma coisa assim, que não podia ter acesso às pessoas. Estava com o sistema imunológico muito baixo. Quando eu cheguei na recepção do hospital, me perguntaram quem gostaria. E eu falei, Mateus. E eles confundiram, na época, o bebê dela, chama Mateus, o filho dela. E confundiram achando que era o filho dela. E me liberaram. E eu entrei no quarto dela. E quando eu entrei, ela se assustou. Ela estava com o ex-marido sentado do lado da cama e ela se assustou. E ela fez, não, chegue perto. E eu falei, olha, eu trouxe essa Bíblia, que essa Bíblia me salvou. Essa Bíblia, eu não sou religioso não, tá, gente? Eu só acredito em Deus, Jesus Cristo, mas não sou de igreja nenhuma, tá? Só para deixar claro. Só que eu levei uma Bíblia de estudo para ela, dizendo que essa Bíblia, para ela ter a palavra de Deus, que ia salvar a vida dela. E eu fiz uma profecia para ela. Eu falei, olha, essa Bíblia, leia essa Bíblia. E essa Bíblia era uma Bíblia de estudo. É uma Bíblia de estudo, cheia marcada de piloto rosa, de piloto verde, de piloto... Tudo que eu estudei muito a Bíblia. Eu tive programa até na Gospel já. Eu estudava muito. Na rede Gospel, né? Isso. E aí, eu levei essa Bíblia minha, pessoal, para ela, e eu profetizei a cura dela. E eu falei isso, Deus sabe do que eu fiz. E eu nunca mais vi a Drica. Então, galera, vocês não querem subir uma hashtag aí? Vocês não querem subir uma hashtag, fãs da Drica Moraes? Drica, devolva a Bíblia do Mateus, porque quando eu profetizei, eu falei, Drica, essa Bíblia a palavra de Deus vai te curar, mas eu quero ela de volta, porque ela me pertence. Então, eu nunca mais recebi essa Bíblia, e eu gostaria de receber essa Bíblia. Então, se a galera puder mandar aí uma hashtag, subir no Twitter, quem é twitteiro aí, de plantão, ou quem mandar um direct, fala assim, Drica, devolve a Bíblia do Mateus Pettinati, Drica, devolve a Bíblia do Mateus, quem sabe ela não chega até ela, não devolve essa Bíblia. Porque tá curada. Mateus, chegando próximo do final da nossa live,
Eu gostaria que você falasse da atualidade agora. O que tem acontecido na sua vida? Olha, minha vida está, graças a Deus, na maior paz. Eu tenho feito, a minha mulher, minha esposa é uma cabeleireira internacional. Eu cuido da carreira dela. É, ela é a única cabeleireira brasileira reconhecida aqui nos Estados Unidos pelo sindicato de Hollywood, né, que é o sindicato que cuida de todos os trabalhadores e artistas atrás da cena, que aqui a gente chama de Labor Union. Então, ela, minha mulher faz moda, muita campanha. Então, agora com o Covid parou tudo, mas tem muitos eventos. Eu trabalho com futebol, eu tenho a Polar Sports, junto com a TW Soccer, e também produção, porque eu produzo os vídeos para cuidar de mídia, né? Mídia, produção. Eu acabei me especializando em mídia, né? Em marketing e mídia social. E aí eu trabalho isso. Eu trabalho com mídia, trabalho com moda, trabalho com futebol. Ótimo. E você tem alguma coisa para chamar as pessoas para poder seguir, curtir, algum projeto seu próximo que está por vir, que você gostaria de falar nesse momento? Ó, galera que está aqui, se quiser seguir a minha página, eu acabei de criar uma página nova do Instagram, que é o Anonymous, tá na minha bio, Matheus Pettinati. Aí vai estar assim, Simone, que é minha esposa, e embaixo está escrito Anonymous, Social Media. Eu acabei, se alguém quiser ver alguns projetos meus atuais lá, é novo. Mas tem projetos novos, atuais, tem uns vídeos de Miami lindos que eu fiz aqui de moda. Então siga a minha página, vai na minha bio, segue lá, anonymous.socialmedia. E é uma página nova, que tem alguns trabalhos, tudo que está lá fui eu que fiz. Tanto a mídia social, as artes para Instagram, quanto vídeos profissionais, tudo eu que dirigi, produzi. Se alguém quiser dar uma olhada lá e seguir, dar uma força, eu vou ficar feliz, porque, pô, é uma página nova. Inclusive a minha página, essa minha página do Instagram sempre foi fechada. Eu abri agora para live e abri para galera. Tinha muita solicitação, acabei abrindo para galera, porque eu acho que é legal, deixar aberto para galera ver um pouco. Tem umas viagens minhas no meu Instagram, umas fotos antigas, tem umas coisas legais. Vamos fazer uma coisa, peraí, vamos voltar. Deixa eu voltar, peraí, eu tenho um pedido, que eu acho que vai ser legal. Sim. Deixa eu voltar aqui a imagem boa, porque a sua imagem não está boa para mim ainda. A galera printar a tela. Peraí, galera. Peraí que a gente já vai encerrar com uma coisa legal. Vamos aí. Peraí, vamos tentar encerrar com. Vamos tentar essa tela voltar. Para tirar foto no final, né? Pra gente. Sabe o que eu quero, galera? Eu quero que a imagem esteja boa. Aí, eu e o Thiago, nós vamos fazer uma cena, assim, fazer ai meu Deus, uma foto. Vocês printem a tela e repostem a gente, e a gente reposta vocês. Ó, agora tá bom. Vamos fazer, Thiago? Vamos fazer assim, vamos ó. lá. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Ei! Printem a tela, galera, e depois marca a gente. Printem! Printa aí, gente. Printa! Olha, eu tô com cara de bochechudo. Assim tá bom. Aí a gente posta vocês, reposta, printem e marquem a gente nos stories. Valeu? Foi ótimo. Matheus, muito obrigado. Te desejo muito sucesso em todos os seus projetos, não só para você, mas também para sua família. Que todo mundo é empreendedor, pelo que eu pude ver, está todo mundo se empreendendo, tem vários talentos, né? Acho que está no sangue da família Pettinati aí, o talento. E agradeço precisar da gente aqui do nosso Instagram, nossa rede de fãs, nossa comunidade de fãs. Estamos aqui para apoiá-lo também. Olha, eu que tenho que agradecer, porque a sua página está maravilhosa, está riquíssima de cenas de Chica da Silva, que é muito legal, porque, por exemplo, as minhas filhas não viram, não tiveram oportunidade. Muita gente que nunca não viu, novas gerações que não viram esse lindo trabalho, podem conferir. Isso aí é um acervo que você mantém vivo. Isso é super legal, esse acervo vivo que você mantém. Isso é uma referência, porque você não deixou morrer, você colocou no ar, e você cada dia mais coloca mais coisas legais no ar.
Eu acredito que junto com você tem outras pessoas da América Latina, de tudo quanto é lugar, que também colocam isso, porque eu vejo em espanhol, você dá um YouTube lá, um Google, você vê de tudo quanto é lugar. Eu acho que isso é muito legal para manter vivo. Não é para viver de nostalgia, é para simplesmente colocar e deixar claro uma coisa que foi muito bem feita, uma obra bem feita, de sucesso, que inclusive conta a história do Brasil e uma história real. Isso é muito legal. Então, assim, parabéns, estamos juntos, obrigado, galera. Muito obrigado por estar aqui, tá bom? Muito obrigado por curtir o trabalho. Que bom que vocês me deixaram com a autoestima boa. Eu não tô velho ainda, mas eu já tenho 45. Isso é ótimo. E o Thiago também, Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Olha, se o Vitor Wagner, Thiago, te mandar uma mensagem, eu não sei se ela deve ter saído. Depois, passa meu telefone para ele, tá? Pode deixar. Tá bom? Fala que eu quero falar com ele. Ótimo, pode deixar comigo que eu vou fazer a ponte. Tá, fica com Deus. Obrigado, galera. Beijo. Beijo a Obrigado, todos. pessoal. Ótima noite Bom para final de vocês. semana. Obrigado, Matheus. Tchau, tchau. Tchau.